Questões geopolíticas impactam o acesso a insumos, a logística e a demanda por alimentos. E isso exige adaptações tanto do setor rural como do país de forma geral. É sobre esse assunto que nós vamos falar em mais um episódio da série Ouço Agro 2025, Geopolítica e Agricultura Tropical, em que eu, Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, vou conversar com o André Pessoa, que é presidente da Agroconsult. Vem com a gente! Ouça o Agro 2025, Geopolítica e Agricultura Tropical, com Natália Fernandes. Gravado diretamente de São Paulo, em um evento exclusivo que discutiu a nova geopolítica global, seus impactos nos mercados internacionais e os desafios e oportunidades para o agro brasileiro. Se inscreva no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito e fique por dentro dos lançamentos. Olá, André, seja bem-vindo ao Ouço Agro. Olá, Natália, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer ter você aqui também, uma Agroconsult que foca bastante em questões estratégicas e de inteligência de mercado para o agro brasileiro. Antes de a gente entrar na pauta específica de como a geopolítica impacta, eu queria que você trouxesse uma visão sobre perspectivas para a produção agropecuária brasileira. Olha, a gente tem que dividir mais ou menos a agricultura agora em dois segmentos, né? O mais ligado aos grãos, né? Que é a agricultura que a gente vê com mais frequência na mídia, que a gente fala mais dela, da safra de grãos, né? Que é basicamente soja, milho, trigo, né? Arroz, feijão. Ela está enfrentando uma fase agora nos últimos anos, eu diria de 2023 para cá, de redução das margens, né? Os preços internacionais cederam, né, de forma bastante expressiva. Aquele período entre 2020 e 2022, ali durante a pandemia, ou logo imediatamente após a pandemia, as margens foram extremamente elevadas, né? E a gente teve uma fase de crescimento muito robusto da área plantada, da produção e dos investimentos aqui no Brasil. 2023 para cá, a gente vem passando por um processo de acomodação. Houve um reestabelecimento de estoques no mundo, né? A gente diminuiu a velocidade de crescimento dessas atividades, embora tenha permanecido crescendo, né, em termos de área plantada e mesmo de produção agrícola, mas com investimentos mais comedidos, digamos assim, porque as margens apertaram, né? Elas não chegaram a ficar negativas, mas elas ficaram muito próximas ali do break-even, né? Teve quebra de safra também, né? Teve quebra de safra no meio do caminho, né? Então, a combinação de preços mais baixos com produtividade menores, ela foi deletéria aí para as margens dos produtores, né? Para os resultados de grãos, embora a gente esteja colhendo esse ano uma safra recorde, porque tivemos um clima favorável na safra de verão, a segunda safra que está se desenvolvendo vai ser muito boa também. Agora, a gente tem uma outra parte da agricultura brasileira e a própria pecuária brasileira está num momento muito bom. Se a gente pegar as atividades ligadas à produção de proteína animal, né, seja suínos, aves, ovos, bovinos, né, a gente está num momento muito favorável, né, com relações de troca muito boas, com resultados expressivos, exportações recordes, né? Alguns desses que também tiveram recuperação de anos anteriores. Algum desses vem de recuperação de anos anteriores. A gente tem outras commodities, né? Outras cadeias de commodities, como são as cadeias aí do açúcar, do café, da laranja, do cacau, né? Em situações muito favoráveis de preço, né? Então, essa é uma beleza do agronegócio brasileiro, é a sua diversidade também, né? Mas se a gente pensar em perspectivas assim do mercado de grãos como um todo, a gente deve ter no ciclo agora 2025, 2026, uma continuidade desse processo de crescimento moderado, né? Devemos ainda ter um crescimento da área de grãos, mas acho que o foco dos produtores hoje está na manutenção da sua rentabilidade. Então é um foco muito mais em preservar a produtividade, ter um cuidado bastante grande com custos, né? Manter a eficiência para continuar mantendo uma margem ainda positiva e menos voltado para expansão, para crescimento, mas sim voltado para eficiência e especialmente para a manutenção de resultados ainda positivos, né? E vocês veem uma mudança de estratégia, comportamento, profissionalismo dos produtores rurais para o momento do que viemos, né, para o momento atual, até considerando a quantidade de riscos, né, que o produtor tem uma série de mudanças ocorrendo, não só do ponto de vista
do foco, né, da operação, né? Como eu disse, o foco hoje está muito mais na eficiência. Então, assim, muitos produtores preocupados em medir melhor, né, o quanto gastam, né, o quanto gasta em cada talhão, o quanto gasta em cada momento, em cada atividade dentro da fazenda. Preocupados também em trazer a tecnologia que possa auxiliar nessa controle de custos, mas também aumento de produtividade, né? Então, o foco dos produtores nesse momento está na eficiência, né, das suas operações. Também tem uma preocupação muito grande com a gestão, né, das propriedades, não só a gestão operacional, mas a gestão financeira, administrativa, né? De que maneira também atender todo o requisito de compliance, sejam ambientais, sejam sociais, né, que são determinados pelos clientes, pelas cadeias organizadas que lidam com a produção brasileira, né? Então, é um olhar muito mais para dentro do business, né? Olhar para dentro das empresas, para dentro das fazendas, olhar para o time, treinamento das pessoas, né? Qualificar melhor as pessoas, treinar melhor as pessoas para que elas possam responder a todos esses desafios. Então, a gente parece que a gente, ao não crescer, a gente não está mudando, mas a gente está mudando muito a dinâmica das fazendas no Brasil, seja na pecuária, seja na agricultura, com esse olhar mais para dentro do negócio, mais para a gestão e tentando fazer mais com menos, né? Isso é muito positivo, porque quando a gente está num processo de crescimento acelerado, de expansão, muitas vezes não dá tempo, né, de cuidar de todos esses detalhes, né? E eu tenho visto que os produtores têm se dedicado a fazer a lição de casa, né, em vários aspectos aí do negócio, com mais ênfase nesse período de menos expansão, vamos dizer, de crescimento das fazendas ou no crescimento dos seus negócios em si, né? Acaba que o produtor entende um pouco, né, o que ele precisa arrumar dentro de casa num cenário assim, Tem né? mais tempo para isso. André, o Brasil, ele tá fora dessas tensões todas, comerciais de tarifa, que a gente está vendo agora os conflitos mesmo acontecendo entre Estados Unidos, China e outros também, dentro desse meio geopolítico. Porém, ele é afetado. Tanto a demanda por alguns produtos pode se deslocar aí de um país para o outro, igual Estados Unidos e China, que estão nesse embate, pode ser que surja uma demanda maior por produtos brasileiros. No caso de insumos, isso também pode mudar. Quem serão os principais fornecedores e qual a oferta de insumos para o Brasil? Para vocês, como que é avaliar todos esses riscos e acontecimentos que estão agora bastante movimentados, né, e que afetam, né, perspectivas de safra do país e a própria questão de investimento, oferta e demanda quando a gente fala em alimentos? Tem diversos aspectos assim que a gente pode analisar. Aqueles que são de efeitos mais imediatos sobre o mercado. Então, muita gente pensa assim, não, agora só o Brasil vai vender soja para a China, então vai acabar a soja aqui, vai toda a soja embora. Não é bem assim, né, que as coisas acontecem, mas de qualquer maneira, qualquer restrição para produtos americanos em mercados relevantes, como é o caso do mercado chinês, ou mesmo outros países da Ásia que também estão envolvidos com essa questão da tarifa, né, de reciprocidade de tarifa, é vaso comunicante, então acaba beneficiando o Brasil quando os Estados Unidos é concorrente direto do Brasil. Alguns exemplos aqui, as carnes, né, especialmente a suína, a soja, o algodão, né? Ou seja, tem uma série de cadeias em que os americanos são nossos concorrentes diretos no abastecimento mundial, especialmente no mercado chinês, né? E isso, como da outra vez, em que houve uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, a retaliação chinesa acabou beneficiando produtos brasileiros no seu mercado, né? A gente ampliou a nossa fatia, viramos o maior fornecedor de produtos agrícolas da China, né? Passando os americanos, né? Consolidamos essa posição ao longo dos últimos anos e é natural que a repetição de um quadro parecido agora nos traga a expectativa do benefício. O benefício dessa vez deve ser menor no caso chinês, porque a gente já ocupou um espaço grande. Então, o espaço que resta para ser ocupado ele é bem menor do que no passado, mas não deixa de ser positivo. Pode trazer reflexos de curto prazo, por exemplo, os prêmios aqui acusaram uma subida na hora que o mercado começou a retaliar os produtos americanos. A gente tem uma expectativa de que aumente o volume de exportação do Brasil um pouco além daquilo que já estava previsto esse ano em algumas dessas cadeias. Agora,
Uma outra forma de analisar o momento atual é a gente pensar nas consequências de médio e longo prazo. Porque, na verdade, o que vai ficar abalado após essa nova rodada de tarifas e de desavença comercial entre Estados Unidos e China e os Estados Unidos e outros países, outros blocos econômicos, como é o caso da União Europeia, é a confiança dos americanos como provedores, nos americanos como provedores, né? Como parceiros comerciais. E o Brasil tem a oportunidade de reforçar a sua credibilidade, esse reconhecimento do mercado internacional de que é um fornecedor confiável, estável, né, que não participa dessa, vamos dizer, beligerância geopolítica, né? A gente sempre teve aqui uma tradição de fazer comércio com todos, né, independente do matiz ideológico, independente da crença religiosa, independente, né, de que região do mundo esteja o cliente. O Brasil tem sido um provedor eficiente, confiável, né? Basta ver o que a gente foi capaz de fazer durante a pandemia, em que muitos mercados fecharam, muitos exportadores impuseram tarifas na exportação, cotas de exportação, e o Brasil mandou seus produtos para os seus clientes tradicionais e ampliou tremendamente a sua participação em outros mercados, né? Essa credibilidade que nós ganhamos nos últimos anos pode ser reforçada agora e abrir oportunidade de que algumas negociações que vinham se arrastando lentamente, outras nem tinham começado, comecem a surgir como oportunidade de ampliação de demanda para os nossos produtos, né? Então, nesse aspecto, embora a gente não participe, vamos dizer, no eixo central aí das desavenças comerciais, a gente vamos dizer, é um país pouco impactado, até por ter um país uma economia relativamente fechada, a gente acaba se beneficiando, especialmente no agro, dessas oportunidades que podem ser geradas. E quais essas negociações que você acredita que tenha potencial de avançar diante desse cenário por interesse dessa geração de demanda e também produtos que tenham maior oportunidade de o Brasil conseguir exportar mais? Então, eu acho que uma primeira boa notícia é o momento que essa oportunidade está vindo, exatamente enquanto há uma discussão no Parlamento Europeu, né, na sociedade europeia, em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, que vinha com alguma dificuldade política, né, de ser aprovado nos países membros. E eu acho que há um restart dessa discussão, talvez com uma oportunidade de uma flexibilização maior por parte dos europeus, uma tolerância maior em relação à aceitação do acordo, né? Isso traz efeitos importantes para as cadeias mais conhecidas, né, como a cadeia dos grãos, a cadeia das carnes, mas abre toda uma perspectiva também para produtos não tradicionais ou de mercado relativamente reduzido. Vou dar o exemplo das frutas, né, especiarias, né, produtos que não fazem parte hoje daquele clube ali dos bilhões, dos centenas de Que estão no top que 10 estão no de top mais 10, mas são produtos exportados. menores que a gente pode ampliar essa participação na Europa, por exemplo, como consequência dessa nova oportunidade que está surgindo, né? O mercado de milho é um mercado que foi recentemente aberto para a China também, então teve oportunidade de abertura de exportação. No ano que ele foi aberto, cresceu bastante as exportações e depois teve um certo recuo por estratégia, não sei exatamente, Dos mas eu quero que chineses, você coloque qual a sua visão, se há alguma expectativa melhor em relação ao milho diante desse cenário atual. Sim, sim. Eu acho que nós, apesar, se a gente excluir a China, né, que é um player extremamente relevante, a China eram os maiores importadores de milho até o ano passado no mercado internacional, mas esse ano eles diminuíram tremendamente as importações. Eles se prepararam para esse momento de desavença com os americanos, elevando seus estoques, tiveram uma safra relativamente boa e estão importando muito pouco. Eles estão nos níveis mínimos acordados na OMC de cotas de importação, que é ao redor de 7 milhões de toneladas. Eles vinham importando acima de 20 milhões de toneladas e o Brasil tinha o protagonismo, já era o principal fornecedor de milho para a China nesses últimos anos. Mas se a gente tira a China, o mercado internacional de milho vem crescendo. Outros países do Oriente Médio, países da Ásia, a própria Europa, vem aumentando o contingente de importação
não só porque suas atividades de consumo vêm crescendo, mas suas safras foram relativamente frustradas nos últimos anos, e o Brasil ampliou essa participação no mercado internacional de forma bem robusta, né? Em que pese o fato de o grande consumidor atual de milho do Brasil é a indústria local. O grande desempenho da indústria de etanol, de produção de etanol, né, etanol de milho, ocupando espaço cada vez maior no nosso mercado, mas também o bom desempenho da indústria de proteína animal. Nós já estamos aí encostando nos 100 milhões de toneladas de consumo interno de milho no Brasil. A China importava 20. Então, se a gente for olhar quanto que a China cresceu na importação de milho nos últimos anos e quanto que cresceu o mercado doméstico brasileiro, a gente supera o crescimento da China, né, como cliente, né? Então, essa dinâmica de um mercado robusto no Brasil, em franco crescimento, em franca expansão, porque a gente tem uma projeção que em menos de 10 anos o consumo de milho para etanol no Brasil vai dobrar de novo, né? Ele dobrou nos últimos 5 e vai dobrar de novo nos próximos anos. Mas ainda assim nós teremos mais espaço no mercado internacional. Os nossos modelos lá apontam que as exportações brasileiras, que hoje giram em torno de 40 milhões de toneladas, daqui a 10 anos elas serão da ordem de 70, talvez 80 milhões de toneladas, mesmo com o mercado interno crescendo muito, né? Então o milho vai ter um protagonismo muito grande na agricultura do Brasil nos próximos anos. A gente viveu 2 ou 3 décadas em que a soja e as carnes foram o nosso grande destaque, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o milho, de forma direta como grão na exportação ou de forma indireta através das proteínas, né, e do próprio DDGS, né, que é um subproduto da produção de etanol, vai ganhar um protagonismo muito grande. Eu tenho dito, sem medo de errar, que a próxima década da agricultura brasileira é a década do milho, Com né? essas perspectivas positivas, tanto para o mercado interno quanto externo, né? Mercado interno e mercado externo. Na medida que a proteína vai sendo cada vez mais consumida no mundo, o milho vai muito rapidamente buscando espaço no mercado internacional. Vale dizer, Natália, que assim, a soja sempre foi um produto muito exportado, né? Ele transaciona muito dos países que produzem para os países que consomem. O milho era um produto muito de mercado doméstico. Hoje, cerca de 17% do milho produzido no mundo é transacionado entre países. O restante é produzido onde ele é consumido. Ele é consumido onde é produzido. A tendência é que a participação do comércio internacional, o trade de milho, cresça a volumes maiores até do que a soja nos próximos anos. Uhum. E aí você entrou nessa pauta dos biocombustíveis, né, do uso de milho para a produção de etanol, e a gente vê esse crescimento até do próprio avanço no ambiente regulatório brasileiro, com a lei do combustível do futuro sendo aprovada e permitindo aí, e incentivando, inclusive, o aumento dessa produção de biocombustível. Exatamente, é um marco importante. Você quer fazer algum comentário? Senão eu ia Não, eu queria destacar isso que você falou, lembrou da lei do combustível futuro, que assim, não é mais um desejo, é um marco regulatório estabelecido legal, né, que dá a diretriz para a gente no médio e longo prazo de qual vai ser o consumo de biodiesel, qual vai ser o consumo de etanol no Brasil. E isso dá uma segurança muito grande para os agentes envolvidos nessa produção, de qual tamanho será esse mercado no Brasil, o né? investimento, né? E ele também cria oportunidade para várias matérias-primas e coloca o Brasil numa posição maior de liderar essa pauta de transição energética. E aí era isso que eu queria te perguntar. Se você acredita que, diante do que a gente já falou de potencial brasileiro, que muito se fala, com a sua experiência toda, se o Brasil tem capacidade, você acredita que o Brasil tem capacidade de liderar essa pauta, tanto de segurança alimentar, por conta da potência brasileira e capacidade de ampliar ainda essa produção e exportação de seus produtos diversificados, como dessa pauta de transição energética? Olha, eu acho que nós temos tudo para ser um protagonista importante nesse segmento, né? A gente vinha assistindo os Estados Unidos, né, numa posição nessa linha, que era a indústria de etanol de milho já consagrada nos Estados Unidos, quase 40% da produção de milho destinada a esse fim. A gente vinha assistindo um crescimento muito robusto do HVO, né, do diesel, do biodiesel moderno, né, sendo introduzido também com bastante velocidade nessa equação da transição energética, fora as perspectivas para o SAF, né, para o combustível sustentável de aviação. Agora, os americanos estão aí num impasse, né, se vão para petróleo, se vão para
combustíveis fósseis, se reforça a posição deles nos renováveis, o que deixa o Brasil numa posição muito privilegiada. Porque a gente tem um marco regulatório local e a gente tem uma possibilidade concreta de servir ao mundo, por exemplo, na questão de combustível para aviação, né? Então, a gente certamente tem esta oportunidade e pode ser um provedor não só para o mercado interno, mas para o mercado externo. Agora, se nós vamos ter a capacidade de participar das regulações internacionais, qual é o tipo de SAF que será aceito pelas companhias aéreas internacionais, a regulamentação específica do produto, né, e seus atributos, por exemplo, vou dar um exemplo, o HVO, para entrar no mercado americano, que é o diesel, o biodiesel moderno, né? Ele, para atender a regra da Agência Americana de Meio Ambiente, ele precisa ter a origem da matéria-prima numa soja ou numa leguminosa, né, ou um produto que seja de áreas não de desmatamento recente. Então, por exemplo, uma parte do nosso cerrado, que teve crescimento da fronteira agrícola nos últimos anos, fica não qualificável, Mesmo né? sendo um desmatamento legal, que Mesmo seja. sendo um desmatamento legal. Então, assim, dependendo da Entra de novo numa pauta que já é desafio para o exatamente. que Então, está vigente. a depender de como esses mercados serão regulados, e é daí a importância da nossa participação nessa mesa de debates, né? A nossa participação no mercado externo será determinada a partir desses diálogos, né? Por isso que é importante que o Brasil não apenas se prepare para atender essas demandas, mas entenda e participe da definição das regras, do regramento desses produtos, sobretudo quando a gente estiver falando da constituição de mercados que serão globais. O mercado de combustível para aviação será global. O mercado de combustível para navegação, por exemplo, né, que é um grande emissor aí de gases de efeito estufa e está buscando essa transição energética, também é um mercado em que a gente deveria estar participando das negociações, porque nós podemos ser parte da solução, né? A pauta de transição energética é global, mas assim como você colocou essa questão, dúvida atual dos Estados Unidos se volta para o fóssil ou não, teve períodos como a Europa, por exemplo, após o conflito entre Rússia e Ucrânia, que teve a oferta reduzida de combustível fóssil, aí por diversos motivos precisou apelar de novo para o fóssil, ampliando ali para sua gás natural, Nuclear para também, né? aquecimento. Então, assim, em vários momentos a gente vê outros países voltando ali com uma matriz energética Menos limpa. menos limpa por questão estratégica. E o Brasil tem realmente conseguido avançar, e muitos casos que antes, não sei se você vai discordar de mim, mas que a gente olhava para os Estados Unidos como, olha como eles têm avançado na produção de etanol de milho, até questões produtivas da parte de política agrícola do próprio Estados Unidos, agora a gente está com um cenário um pouco diferente. Exatamente. E eu vejo que o Brasil está liderando essas pautas Exato, com a sua inovação específica para a agricultura tropical, que é um dos temas do que a gente está falando aqui. Exatamente, eu acho que assim, a gente tem avanços institucionais regulatórios aqui importantes, né? Mas a gente precisa ter esses avanços e participar deles também no fronte internacional, né? Global, né? Aqui a gente fala muito da União Europeia e das regras europeias, né, em relação à questão do não desmatamento aqui no Brasil. Eu acho que a gente entrou tarde nesse debate, na tentativa de comunicar melhor o que a gente faz de bom aqui, para que evitássemos uma narrativa tão negativa, às vezes, pelo consumidor europeu e pelo eleitor europeu, tão reativo pelo eleitor europeu. A gente talvez tenha perdido a oportunidade, mas com essa, digamos, situação, a gente deveria estar agora atento à possibilidade de fazer uma negociação em termos diferentes, de criar uma narrativa muito mais descontaminada no aspecto de comunicação, por exemplo, com os asiáticos, né? O China já é o nosso grande parceiro, mas a gente tem todo o Sudeste Asiático, tem o Oriente Médio, tem a Índia daqui a pouco como grandes protagonistas do mercado internacional de alimentos, com os quais a gente vai ter uma situação de interdependência, nós vamos produzir o que eles vão consumir, e as regras sobre as quais o comércio vai se assentar,
elas podem ainda ser discutidas em conjunto e não impostas, né? Ou na tentativa de se impor uma regra em que o Brasil tem pouca condição de modificar determinadas crenças depois que elas estão estabelecidas, né? É uma oportunidade para fazer isso agora na Ásia. Talvez até o Brasil esteja com uma confiança maior, e reconhecendo também o seu papel relevante, né, nesse mercado, entendendo que o agro como, protagonista mesmo do próprio país, tendo uma confiança maior da sua capacidade no Brasil, Exa e aí pode ajudar até Certamente vai nessas ajudar. Eu acho que nesse novo posicionamento, né. eu acho que aqui a gente tem um segmento, especialmente o agroexportador brasileiro, as cadeias produtivas organizadas, elas têm um grau de maturidade muito grande, né. A gente não seria tão grande se a gente não fosse bom, né. A gente não é só bom em custo, mas a gente é bom em relacionamento. Eu costumo dizer que as empresas brasileiras que participam do mercado internacional, elas são muito sofisticadas, né. Seja na logística, seja na captura de recursos para fazer investimentos, seja no atendimento a todo o regramento, né, de comércio, o regramento, sanitário, né. A gente, não é só um player grande, a gente é um player, responsável, sustentável, né, e maduro, né, com isso ajuda muito a gente planejar o futuro e aproveitar essas oportunidades. A gente não é novo nesse negócio, né, e a gente é um player relevante, então, para muita gente leva a gente muito a sério lá fora, né. E aqui dentro a gente tem tido, pelo menos nesses últimos 10 anos, esse amadurecimento do setor também de se levar a sério, né, e ter muito menos tolerância com irregularidades ou com, atitudes fora da lei ou do atendimento do compliance que é exigido nas certificações. Por exemplo, há uma intolerância do setor agrícola moderno brasileiro com temas como o desmatamento ilegal. Ninguém tolera isso, né, como sonegação de impostos ou como não cumprimento de, regras sanitárias, né. Há uma intolerância, porque a gente sabe que o negócio que a gente tem na mão, a gente precisa cuidar muito bem dele, porque ele pode ser ainda maior no futuro, né. Então isso é um grau de amadurecimento que a gente vem tendo no nosso agronegócio que é muito bom e nos credencia para voos maiores no futuro, né. É isso, acho que você usou, concordo com você, essa palavra que é o amadurecimento e o maior preparo do setor mesmo para alcançar esses voos. André, muito obrigada pela sua participação aqui no Eu que Nosso Agro. agradeço, estou à disposição para as próximas. Obrigado. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Se não conferiu os outros episódios da série Ouço Agro 2025, Geopolítica e Agricultura Tropical, fica esse convite. E até a próxima. Tchau, tchau.